Esse último jogador que teve um problema, que foi o esquerdo, que morreu, jogador do Nacional do Uruguai, uma arritmia que depois deu um problema mais sério no coração. E eu vejo muitos amigos meus falando, eu tenho uma arritmia, eu não posso fazer isso. Tem, assim, um grau de gravidade, essas arritmias até chegar a uma situação tão terrível quanto como chegou o esquerdo, né, o jogador do Nacional? Tem sim, né? Porque a arritmia é uma coisa muito comum na população geral. Então não é uma coisa que, eu tenho um tipo de arritmia, eu preciso ficar extremamente assustado e não vou mais fazer nenhuma atividade, ou vou ficar com medo aí de ter uma morte súbita. Porque na verdade sempre que você tem que fazer, se você perceber que tá tendo alguma palpitação, tá tendo alguma coisa diferente no coração, algum sintoma, você vai procurar um especialista, ele vai fazer os exames. Se você tiver uma arritmia que é classificada como benigna, você vai seguir sua vida normal, você vai tomar medicação se for necessário. Tem arritmia que você nem precisa de medicação, às vezes é causada, a gente pode até perceber, vocês já devem ter sentido isso, às vezes você está num período de muito estresse, tomando muito café, tomando muita Coca-Cola aí que tem cafeína, dormindo pouco, isso faz com que o coração tenha essas arritmias, que nada mais é que um batimento aí meio fora do tempo, meio fora do horário, que não deveria acontecer. Sim. E às vezes ele dá aquela sensação ali de sufocamento, aquela sensação no pescoço. O que aconteceu no caso do esquerdo, né? Pelo que eles dizem, ele fazia todo o acompanhamento. Então até chegaram a falar que em alguma ocasião, há 10 anos atrás, ele tinha feito um eletrocardiograma que tinha tido uma alteração. Essa alteração, pelo que a gente ficou sabendo, é uma alteração que acontece no coração do atleta. Então não era uma coisa que realmente, na ocasião, iriam afastar do jogo. Claro que a gente não sabe também tudo, a gente não consegue ter acesso a todo o histórico do que aconteceu com ele, do que ele tinha nas avaliações, mas a gente sabe que os clubes hoje têm um acompanhamento muito rigoroso para esses atletas. Nas pré-temporadas, né? Eles fazem uma série Mas é de só exames. na pré? Porque se tivesse um encurtamento desses exames cardíacos no atleta... Mas sabe que os clubes eles têm um acompanhamento, né, mais frequente, então acaba sendo mais frequente a realização de exame. O problema é que mesmo que você às vezes faça todos os exames, em uma parte você não vai conseguir achar uma alteração. Então ali, que você faça tudo completo, você vai conseguir rastrear 90% que seja, mas às vezes 10% são doenças que você não consegue diagnosticar e infelizmente às vezes o primeiro sintoma é uma arritmia maligna que pode acontecer a morte súbita. Claro que também você não vai sair fazendo angiotomografia para todo mundo, para atleta jovem, porque talvez o poder de diagnóstico não seja tão, né, grande, se a gente considerar que de morte súbita que a gente tem mais ou menos aí no esporte por ano, são 3 a cada 100 mil. Sim. Então não é uma ocorrência tão frequente, mas é claro que marca, né? Quando você tá ali assistindo, você vê o cara caindo no gramado. É horrível. É uma coisa principalmente em grandes eventos. Assustadora. Estádio lotado. Mas a rapidez do atendimento é primordial nesse momento. E até depois que aconteceu, alguns jornais uruguaios especularam. Não, demorou demais. Se tivesse atendido no momento, né, fossem mais rápidos, teria conseguido de fato salvar ele. Aí fica tudo num campo mais da especulação, especulativo mesmo. É porque é difícil você saber também, porque realmente o pessoal hoje, né? Eu lembro lá quando o Serginho do São Caetano teve aquela parada cardíaca, ninguém era preparado para isso. Não tinha desfibrilador em campo, não tinha esse protocolo. O pessoal entrou com uma maquinha ali, né, para a ambulância não abria a porta. Não fizeram uma ressuscitação, então, porque realmente não era uma coisa que estava tão em evidência. Hoje, quando você pega, principalmente em eventos profissionais, o pessoal já é bem treinado. Então, hoje você tem aquele desfibrilador, que é aquele aparelho que dá o choque que é automático. Então, uma pessoa leiga, com o mínimo de treinamento, ela sabe o que fazer. Se identificar ali, né? A pessoa teve uma parada cardíaca, caiu, ela vai colar as pás no paciente e aquele aparelho ele lê e fala: esse daqui o paciente está com uma arritmia que precisa de um choque, se afasta que aperta o botão. Aí se afasta, ele dá o choque e acaba revertendo se for arritmia. Então é uma coisa muito simples. E hoje a gente vê que nesses, né, grandes eventos é obrigatório ter o DEA, né, que a gente chama disponível. É o caso coração do atleta. Do Sérgio Agüero, que era jogador do Manchester City, foi pro Barcelona. Ele chegou a parar um tempo para ver, vamos ver o que vai acontecer, mas definitivamente não houve progresso. Certo. Ele teve que abandonar a carreira. Agora aquele outro, né, jogador lá que teve também a morte sub Eriksen, né, também, ele voltou a jogar com o desfibrilador implantado.
saudável, O né? próprio Washington, a época do Atlético Paranaense também, ele fez um acompanhamento, né? E conseguiu voltar e teve uma carreira longeva, inclusive. Ele foi stent, né? Que ele Foi. colocou, né? Então, É. para ver que o É. paciente, às vezes, com stent, É que eu, sinceramente, ele consegue... tecnicamente eu não sei, mas foi alguma coisa precursora quando ele fez, né? Acho que faz 20, mais de 20 anos, talvez. Eu assim. imagino o medo de quem assinou pra ele Exato. voltar Então, a jogar, né? aliás, isso ficou em voga, foi um debate muito acalorado, né? Não, o cara assinou, mas ainda assim o médico, ele arcou com a decisão porque dele e assim foi. Nesse tipo de situação, você tem que ter muita coragem também. No caso dele, que às vezes colocou um stent, a gente sabe que é uma coisa que a pessoa consegue retomar a vida normal, ok. Mas no caso do Eriksen, por exemplo, com o CDI, eu vou te ser bem sincero, se eu fosse o médico assistente dele, eu ia falar para ele fazer outra coisa. Você não assinaria. Não assinaria. voltar a jogar. Não assinaria. E sabe que tem tipo também de morte súbita em atleta, que às vezes o cara não tem problema nenhum, mas às vezes um trauma no tórax. Se você tiver um trauma no tórax, dependendo da fase elétrica que o coração tiver, É mesmo? você pode ter uma parada cardíaca. Caramba. Mas não é para usar isso, não é para vocês usarem isso para não fazer exercício, viu? Cara, desculpa, você se recorda, na época, quando o futebol de salão, ele utilizava uma bola muito pesada, teve um episódio, foi o Japa, né? Não, um jogador, tinha um jogador que eu acho que era o Tizil, que jogou, Isso. um jogador famoso de futebol de salão, ele deu um chute, o cara chamava Japão, e a bola pegou bem Aqui, ó. no E tórax dele, ele teve um ataque cardíaco E na quadra, faleceu. E é isso mesmo. pela bolada. Porque Não, então, pega... não é porque incomum, isso aconteceu mesmo. porque pega bem na hora dessa fase elétrica do coração, e aí pode desencadear uma arritmia e a pessoa tem uma morte súbita. Caramba. E depois disso até mudou o peso da bola. Mas do também futebol aquela de bola salão. lá era... Aquilo lá Era uma era... pedra. Você né? tomava uma na coxa, você pedia pra sair. Ninguém queria ficar no gol, né? Todo mundo tinha o nariz quebrado.